Filhos vendem a casa da própria mãe e a expulsam sem dó, ignorando suas súplicas e ainda dizendo: "Se vira, sua velha." Desorientada e ferida pela crueldade dos próprios filhos, ela busca abrigo onde pode. Mas uma semana depois, algo acontece que muda o destino de todos, e ninguém estava preparado para isso. A manhã chegou como sempre chegara nos últimos 60 anos na mesma casa, com o cheiro de café coado na flanela e o barulho familiar dos primeiros ônibus passando pela Rua das Flores, no bairro de Afogados. Dona Clotilde, aos 82 anos, ainda mantinha o ritual de acordar às 5:30 da manhã, mesmo que seus joelhos protestassem a cada movimento e suas mãos tremessem ligeiramente ao segurar a xícara. Ela olhou pela janela da cozinha, observando o movimento tímido da vizinhança que despertava. A casa pequena, de 2 quartos e uma sala modesta, carregava em cada canto as marcas de uma vida inteira dedicada ao amor incondicional. As paredes desbotadas testemunharam lágrimas de viúva jovem, risadas de crianças brincando e o eco de conversas noturnas quando ela costurava para fora, tentando complementar a renda de lavadeira. "Meus filhos venceram na vida", murmurou para si, mesma como fazia todas as manhãs há pelo menos 2 décadas. Era uma oração de gratidão que havia se tornado mantra. Henrique, o mais velho, agora era contador em uma empresa respeitada da cidade. Marinalva trabalhava como funcionária pública concursada. E Cláudia, sua caçula, havia se tornado assessora de marketing político, morando em Boa Viagem, o bairro nobre do Recife. Clotilde tocou com carinho a fotografia emoldurada na geladeira velha. Ela jovem, com cerca de 30 anos, segurando os 3 filhos pequenos no colo. O sorriso radiante de então contrastava com as rugas profundas de agora, mas os olhos continuavam os mesmos, cheios de uma doçura que resistira a todas as adversidades. Lembrou-se de quando Henrique chegava da escola, ainda menino, e ela ajudava com os deveres de casa na mesa da cozinha, enquanto as roupas secavam no varal dos fundos. Marinalva sempre foi a mais aplicada. Sonhava em ser professora antes de descobrir a estabilidade do serviço público. E Cláudia, a menina esperta que adorava desenhar e inventar histórias, prometendo que um dia compraria uma casa grande para a mãe. O telefone tocou, quebrando o silêncio nostálgico. Era Marinalva. "Mãe, como a senhora está? Olhe, conversamos aqui em casa e pensamos que seria bom a senhora passar uns dias comigo. A casa precisa de alguns reparos urgentes, sabe como é. O Henrique já combinou com um pedreiro." Clotilde sentiu um aperto no peito. A casa sempre fora seu refúgio, seu mundo. Mas os filhos sabiam o que era melhor para ela, não sabiam? Sempre souberam. "Mas os reparos são urgentes assim, filha. Eu posso ficar num cantinho enquanto eles trabalham." "Não, mãe. Vai ter muito barulho, muita poeira. Não é ambiente para a senhora. Eu passo aí domingo para buscar a senhora, está bem? Vai ser só por algumas semanas." Quando desligou o telefone, Clotilde sentiu algo estranho no ar. Não conseguia definir o quê. Talvez fosse apenas o receio natural de sair de sua zona de conforto. Afinal, fazia tanto tempo que não dormia fora de casa. Caminhou devagar até seu quarto, passando a mão nas paredes, onde ainda se viam as marquinhas de lápis que registravam a altura dos filhos ao longo dos anos. Na parede do corredor, a marca mais alta era de Henrique, aos 17 anos. Pouco antes de começar a trabalhar para ajudar nas despesas de casa, abriu o armário antigo e começou a separar algumas roupas. Seria apenas por algumas semanas, repetiu para si mesma. Logo estaria de volta ao seu cantinho, ao seu jardim de rosas que plantara com tanto carinho, às suas lembranças que viviam impregnadas em cada móvel, cada objeto. Enquanto dobrava um vestido azul que usava nas ocasiões especiais,
Clotilde não imaginava que estava preparando uma bagagem muito maior do que algumas peças de roupa. Estava, sem saber, empacotando 60 anos de história para uma viagem sem volta. O domingo chegou nublado e com ele Marinalva. Clotilde estava pronta, com sua pequena mala e o coração apertado de uma despedida que ela ainda não sabia ser definitiva. A casa de Marinalva ficava a 40 minutos de distância em um conjunto habitacional que havia crescido nos últimos anos. Clotilde olhava pela janela do carro, vendo sua rua se distanciar cada vez mais. Passou pela padaria onde comprava pão há décadas, pela farmácia onde conhecia todos os funcionários, pelo posto de saúde onde fazia seus exames de rotina. A senhora vai gostar de ficar lá em casa, mãe. É mais arejado, tem quintal grande, disse Marinalva, mas sua voz soava estranhamente formal, como se estivesse recitando um texto ensaiado. Clotilde assentiu em silêncio. Havia algo no comportamento da filha que a incomodava. Marinalva sempre fora carinhosa, mas hoje parecia distante, evitando o olhar da mãe pelo retrovisor. Suas mãos no volante estavam tensas e ela tamborilava nervosamente os dedos quando parava no sinal. Ao chegarem, Clotilde foi conduzida a um pequeno quarto nos fundos da casa. Era limpo, mas abafado, com uma janela que dava para o muro do vizinho. Bem diferente de seu quarto na casa de afogados, onde a janela se abria para o jardim e ela podia ver o movimento da rua. Aqui a senhora vai ficar bem à vontade, mãe. O banheiro é logo ali. Marinalva apontou rapidamente. Preciso sair para resolver umas coisas, mas já venho. Tem comida na geladeira. E saiu, deixando Clotilde sozinha em um ambiente que não lhe pertencia. Ela sentou na cama simples e olhou em volta. As paredes brancas e vazias contrastavam com os anos de memórias que decoravam cada canto de sua antiga casa. Aqui, ela era apenas uma visitante. Durante os primeiros dias, tentou se adaptar. Acordava cedo, como sempre, mas não encontrava o mesmo prazer no café da manhã. A cozinha de Marinalva era organizada de forma diferente e ela se sentia deslocada, como se estivesse invadindo um espaço que não era seu. O genro de Clotilde, Márcio, era educado, mas distante. Cumprimentava-a pela manhã e se despedia à noite, mas raramente iniciava uma conversa. Os dois filhos adolescentes de Marinalva pareciam incomodados com a presença da avó, sussurrando entre si e evitando usar a sala quando ela estava lá. Quanto tempo mesmo que a casa vai ficar em reforma, filha? Perguntou Clotilde após uma semana. Marinalva desviou o olhar. Ah, mãe, essas coisas demoram. O pedreiro disse que pode ser mais tempo do que imaginávamos. Ah, senhora está incomodada aqui? Não é isso, Marinalva. É que sinto falta das minhas coisas, do meu cantinho. A senhora precisa entender que não é mais criança. Esses apegos a lugar não fazem bem. A senhora está segura aqui. As palavras ecoaram estranho nos ouvidos de Clotilde. Desde quando o amor por sua casa havia se tornado apego não saudável? Durante 60 anos, aquela casa fora seu refúgio, o lugar onde criara seus filhos, onde construíra cada sonho e enfrentara cada dificuldade. Na segunda semana, Clotilde ligou para Henrique. Filho, como andam as reformas da casa? Será que posso, ao menos, passar lá para pegar algumas coisas que esqueci? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Mãe, a casa está toda bagunçada. Não é lugar para a senhora agora. Deixe que eu pego o que a senhora precisar. Mas eu gostaria de ver como estão as plantas do jardim, meu pé de rosa. As plantas estão bem, mãe. A senhora não precisa se preocupar com isso. Henrique desligou rapidamente, deixando Clotilde com mais perguntas do que respostas. Por que todos pareciam tão evasivos quando ela perguntava sobre a casa? Por que não podia nem passar para ver as plantas?
À noite, deitada na cama estranha, olhando para o teto baixo do quartinho abafado, Clotilde começou a sentir algo que não experimentava há muito tempo. A sensação de não pertencer a lugar nenhum. Era como se estivesse flutuando em um espaço indefinido, sem raízes, sem referências. Pela primeira vez em décadas, uma lágrima silenciosa rolou pelo seu rosto enrugado. Não era lágrima de saudade apenas. Era o pressentimento de que algo estava muito errado, e ela ainda não conseguia nomear o quê. Do lado de fora, Marinalva falava baixo ao telefone com alguém. Clotilde não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era de conspiração, de segredos sendo compartilhados. O nome Henrique foi mencionado algumas vezes, seguido de um Cláudia concordou. Concordou com o quê? A terceira semana trouxe uma inquietação que Clotilde não conseguia mais ignorar. Durante uma tarde particularmente quente, decidiu ligar para a vizinha da antiga casa, Dona Rosa, que morava ao lado há mais de 20 anos. Rosa, como você está, querida? Olhe, você tem visto o movimento lá em casa? Como estão andando as reformas? Houve um silêncio constrangedor do outro lado da linha. Dona Rosa pigarreou nervosamente. Clotilde, que reformas, minha filha? Tem uns homens lá retirando móveis desde a semana passada. Pensei que você soubesse. O mundo pareceu desabar sob os pés de Clotilde. Móveis sendo retirados? Que móveis? Por quê? Rosa, você tem certeza do que está dizendo? Tenho, sim, Clotilde. Ontem mesmo vi eles carregando sua geladeira e o sofá da sala. Pensei que você tinha mandado guardar em outro lugar por causa da reforma. Clotilde desligou o telefone com as mãos tremendo. Correu até a sala onde Marinalva assistia televisão com o marido. Marinalva, preciso falar com você agora. A filha levantou-se relutantemente e a acompanhou até a cozinha. Filha, o que está acontecendo com minha casa? A vizinha disse que estão tirando meus móveis de lá. Marinalva baixou os olhos, incapaz de encontrar o olhar da mãe. Suas mãos brincavam nervosamente com a aliança. Mãe, a senhora precisa entender. Nós conversamos, eu, Henrique e Cláudia, e chegamos à conclusão de que a senhora não tem mais condições de morar sozinha. Condições? Que condições, Marinalva? Eu sempre cuidei muito bem de mim mesma. A senhora está com 82 anos, mãe. E se acontecer alguma coisa? E se a senhora cair? Aquela casa é muito grande para a senhora cuidar. Clotilde sentiu o chão se mover sob seus pés. E os meus móveis, as minhas coisas? Estamos guardando tudo o que é importante. O resto... Bem, mãe, a senhora não precisa de tanta coisa. Marinalva, eu quero voltar para minha casa. Agora. A filha suspirou profundamente, como se tivesse ensaiado aquele momento muitas vezes. Mãe, a casa foi vendida. As palavras ecoaram na cozinha pequena como um tiro. Clotilde se apoiou na pia, sentindo as pernas fraquejarem. Vendida? Como assim vendida? Ninguém me perguntou nada. A senhora não precisa se preocupar com essas coisas práticas, mãe. Nós cuidamos de tudo. O dinheiro da venda vai garantir que a senhora tenha tudo o que precisar. Mas aquela é minha casa, Marinalva. Minha casa, onde eu criei vocês, onde vivi com seu pai, onde... A voz de Clotilde se embargou. Era sua casa, mãe. Agora a senhora precisa pensar no futuro. Clotilde olhou para a filha que havia carregado no colo, para quem havia dado banho, cantado cantigas de ninar, ensinado a andar. Aquela mulher de meia idade, com o rosto endurecido pela decisão que tomara, era a mesma menina que costumava se esconder atrás de suas saias quando tinha medo? Vocês venderam minha casa sem me avisar, repetiu lentamente, como se estivesse tentando processar uma língua estrangeira. Foi pelo seu bem, mãe. A senhora vai ver que vai ser melhor assim. Naquela noite, Clotilde não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama estranha, olhando para o teto,
tentando entender como tinha chegado àquele ponto. Como os filhos que ela havia criado com tanto amor, sacrifício e dedicação podiam ter tomado uma decisão tão drástica sem sequer consultá-la. Lembrou-se das noites em claro, costurando para ganhar dinheiro extra, das refeições que ela deixava de fazer para que eles pudessem comer, das roupas remendadas que usava para que eles pudessem ter roupas novas na escola. Lembrou-se de cada não que dissera a si mesma para poder dizer sim a eles. Pela primeira vez na vida, Clotilde se sentiu traída. Não por estranhos, não por inimigos, mas por aqueles que eram a razão de sua existência há mais de 50 anos. Quando Marinalva passou pelo corredor na madrugada, ouviu um som baixo vindo do quarto da mãe. Era o som de alguém chorando em silêncio, tentando não incomodar, mesmo na própria dor. Por um momento, hesitou diante da porta, mas seguiu em frente. Algumas decisões, pensou, são difíceis para todos os envolvidos. Os dias seguintes passaram como um filme em câmera lenta. Clotilde tentava processar a realidade de que tudo que havia construído em 60 anos de vida simplesmente havia desaparecido em uma única decisão tomada nas suas costas. A sensação era de ter sido roubada, mas pelos próprios filhos. Marinalva evitava conversas longas, sempre arrumando uma desculpa para sair quando a mãe tentava abordar o assunto da casa. O clima em casa ficou tenso, carregado de não ditos e olhares esquivos. Mãe, a senhora precisa entender que fizemos isso pensando no seu bem, repetia Marinalva sempre que, pressionada. A senhora não pode ficar presa ao passado. Presa ao passado? Replicou Clotilde numa dessas ocasiões, com uma firmeza na voz que surpreendeu a filha. Marinalva, aquela casa era meu presente, não meu passado. Era onde eu ainda tinha planos, onde eu cuidava das minhas plantas, onde eu recebia as visitas. Que visitas, mãe? A senhora vivia sozinha. A frase cortou como uma lâmina. Era verdade que Clotilde morava sozinha, mas nunca se sentira solitária em sua casa. Tinha sua rotina, seus pequenos prazeres, sua independência. Agora, rodeada de gente na casa da filha, sentia-se mais sozinha do que nunca. Após um mês, a situação ficou insustentável. Márcio começou a fazer comentários sobre espaço e organização familiar. Os netos de Clotilde reclamavam que não podiam fazer barulho e que a casa estava cheia demais. Mãe, disse Marinalva numa manhã de terça-feira, conversamos e achamos que seria melhor a senhora passar um tempo na casa do Henrique. Lá tem mais espaço e a Simone pode cuidar melhor da senhora. Simone era a esposa de Henrique, uma mulher educada mas fria, que sempre tratara Clotilde com polidez distante. Clotilde sabia que não era bem-vinda lá, mas que escolha tinha? A mudança para a casa de Henrique foi ainda mais constrangedora. Simone preparou um quartinho no sótão, explicando que era mais reservado e que assim Clotilde teria mais privacidade. O que ela realmente queria dizer era que, daquele jeito, a sogra ficaria fora da vista. Henrique, que sempre fora o filho mais próximo, agora parecia um estranho. Chegava do trabalho, cumprimentava a mãe rapidamente e se isolava no quarto ou na sala de televisão. Quando Clotilde tentava conversar sobre a venda da casa, ele mudava de assunto ou dizia que não adiantava ficar remoendo o passado. Filho, eu não entendo. Por quê? Vocês não conversaram comigo antes de tomar essa decisão? Mãe, a senhora sabe como fica quando tem que tomar decisões difíceis. Fica muito angustiada, fica doente. Nós quisemos poupar a senhora do estresse. Poupar? Henrique, vocês venderam minha casa. Como isso me poupa de alguma coisa? A senhora está sendo dramática, mãe. A casa era velha, precisava de muitos reparos. O dinheiro da venda está guardado para suas necessidades. Clotilde queria perguntar onde estava esse dinheiro, quem o controlava, se ela teria acesso a ele.
mas alguma coisa no tom de voz do filho a fez entender que essas perguntas não seriam bem-vindas. No sótão abafado da casa de Henrique, ouvindo os ruídos da família lá embaixo, uma família da qual ela agora se sentia excluída, Clotilde começou a entender algo doloroso. Ela havia se tornado um fardo. Por 2 semanas, tentou ser a mãe invisível. Acordava cedo, tomava café rapidamente e subia para o quarto para não incomodar. Evitava usar a sala quando os outros estavam lá. Falava baixo, pisava de leve, existia nas bordas, mas mesmo sendo invisível, ainda incomodava. Henrique ouviu Simone falando uma noite. Sua mãe não pode ficar aqui para sempre. As crianças estão reclamando e, sinceramente, eu não me sinto à vontade na minha própria casa. Eu sei, amor. Vou conversar com Cláudia. Talvez ela possa ajudar. Clotilde fechou os olhos. Talvez ela possa ajudar. Como se ela fosse um problema a ser resolvido, passado de mão em mão até alguém aceitar ficar com ela. Naquela noite, pela primeira vez desde que descobrira sobre a venda da casa, Clotilde chorou. Chorou pela casa que perdera, pela independência que lhe tiraram, mas principalmente pela descoberta dolorosa de que os filhos que ela amava tanto haviam como um inconveniente em suas vidas organizadas. E o pior ainda estava por vir. A ligação para Cláudia aconteceu na manhã seguinte. Clotilde ouviu Henrique falando no telefone da cozinha, usando aquele tom de voz que ela conhecia bem, o mesmo que ele usava quando criança para convencer os irmãos a fazer algo que não queriam. Cláudia, você precisa entender que não é questão de não querer ajudar, mas aqui em casa está complicado. Simone está estressada, as crianças estão reclamando. Clotilde não conseguiu ouvir a resposta de Cláudia, mas pela expressão de Henrique não estava sendo positiva. Como assim não combina com o ambiente? Ela... É nossa mãe, Cláudia. Mais silêncio, mais expressões tensas. Tá bom. Então o que você sugere? Porque a situação aqui não pode continuar assim. Quando Henrique desligou, Clotilde fingiu estar lendo uma revista velha na sala. Ele se aproximou com aquele sorriso forçado que havia se tornado comum entre os filhos quando falavam com ela. Mãe, conversamos e chegamos a uma solução temporária. Cláudia não pode receber a senhora agora porque está reformando o apartamento. Mas ela sugeriu que a senhora passe uns dias na casa da Marinalva novamente, até resolvermos uma situação mais definitiva. Situação mais definitiva? Bem, mãe, estamos pensando em procurar um lugar apropriado para a senhora. Um lugar com pessoas da sua idade, com atividades, cuidados médicos. O sangue de Clotilde gelou. Henrique, você está falando de um asilo? Não é asilo, mãe. São residências para idosos, lugares muito bons, com toda a assistência que a senhora precisa. Eu não preciso de assistência, Henrique. Eu preciso de um lar. Mãe, a senhora precisa ser realista. Não pode mais viver sozinha. E não temos condições de cuidar da senhora adequadamente. Seria melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. A frase ecoou na mente de Clotilde como uma sentença. Ela havia se tornado um problema tão grande que a única solução era se livrar dela definitivamente. O retorno à casa de Marinalva foi ainda mais constrangedor que da primeira vez. Agora todos sabiam que se tratava de uma situação temporária, enquanto procuravam um lugar adequado para ela. Clotilde se sentia como um objeto sendo guardado temporariamente até encontrarem um depósito permanente. Marinalva estava mais distante que antes, claramente incomodada com a situação. O quartinho dos fundos agora parecia uma cela, e Clotilde passava a maior parte do tempo lá, saindo apenas para as refeições. Foi durante esse período que algo chamou sua atenção. Marinalva saía com frequência para resolver assuntos e sempre voltava com uma expressão satisfeita, como se estivesse cuidando de negócios importantes. Em uma dessas ocasiões,
Clotilde ouviu uma conversa telefônica que a deixou gelada. Sim, já transferi a parte deste mês. O dinheiro está entrando certinho. Não, ela não desconfia de nada. Acha que é só a aposentadoria dela. Clotilde sentiu as pernas fraquejarem. Que dinheiro, que transferência! Sua aposentadoria sempre foi depositada na conta que ela controlava, ou pelo menos achava que controlava. Naquela noite, fingiu estar dormindo quando ouviu Marinalva, falando baixo ao telefone novamente. Henrique, preciso te falar uma coisa. Aquela cuidadora que a mãe teve uns anos atrás, a dona Socorro, ela apareceu aqui hoje. Disse que ia denunciar a gente por maus tratos se não parássemos de mexer no dinheiro da mãe. Pausa. Eu sei que ela não tem provas, mas fico preocupada. E se alguém mais desconfiar? Outra pausa. Cláudia disse que o apartamento dela não pode ser ligado a essa confusão toda, que ela tem uma carreira a zelar. Clotilde fechou os olhos com força, tentando processar o que estava ouvindo. Não era apenas sobre a casa. Não era apenas sobre um lugar para morar. Eles estavam mexendo em seu dinheiro, controlando suas finanças, decidindo sobre sua vida como se ela fosse incapaz. E Cláudia, sua caçula, aquela que sempre foi a mais esperta, estava envolvida em tudo isso, mas se mantinha distante para proteger a própria reputação. Na manhã seguinte, Clotilde tentou ligar para o banco para verificar sua conta. A ligação foi atendida por uma funcionária simpática. Dona Clotilde, que bom ouvir a senhora. Como está? Sua filha Marinalva esteve aqui ontem cuidando dos seus assuntos. Cuidando dos meus assuntos? Que assuntos? Bem, ela tem a procuração que a senhora assinou. Então ela pode movimentar a conta normalmente. É uma filha muito cuidadosa. Sempre vem verificar os extratos. Procuração? Clotilde não se lembrava de ter assinado procuração alguma. Quando isso acontecera? Como isso acontecera? Desligou o telefone com as mãos tremendo. Não era só sobre a casa. Não era só sobre onde morar. Era sobre tudo. Eles haviam tomado controle de sua vida inteira e ela estava completamente à mercê deles. Pela primeira vez em sua vida, Dona Clotilde se sentiu verdadeiramente indefesa. A descoberta sobre a procuração mudou tudo. Clotilde passou os dias seguintes observando cada movimento de Marinalva, cada conversa sussurrada ao telefone, cada saída misteriosa. A filha que ela havia criado com tanto carinho havia se tornado uma estranha que controlava sua vida financeira sem seu conhecimento consciente. Durante uma tarde, enquanto Marinalva estava no trabalho, Clotilde decidiu procurar em seus próprios pertences por pistas sobre essa procuração. Na pequena mala que havia trazido de casa, encontrou alguns documentos que os filhos haviam selecionado como importantes. Entre eles, uma folha que ela não se lembrava de ter visto antes. Era um documento de procuração e sua assinatura estava lá, embaixo. Mas quando havia assinado aquilo, tentou se lembrar, vasculhando a memória por situações em que os filhos poderiam ter pedido sua assinatura. Então se recordou. Cerca de 2 anos atrás, Henrique havia levado alguns papéis para ela assinar, dizendo que eram atualizações de documentos para facilitar caso precisasse de alguma coisa urgente. Ela havia confiado e assinado sem ler direito. Como foi ingênua! O peso da traição caiu sobre seus ombros como uma pedra. Não era apenas sobre questões práticas ou decisões difíceis, era sobre controle, sobre poder, sobre tomar posse de uma vida inteira de trabalho e economia. Naquela noite, durante o jantar, Clotilde reuniu coragem para confrontar Marinalva. Filha, preciso que você me explique sobre essa procuração. Não me lembro de ter dado autorização para você mexer na minha conta bancária. Marinalva quase engasgou com o pedaço de frango. Márcio levantou os olhos do prato e olhou para a esposa com uma expressão de alerta. Mãe, a senhora assinou esse documento há muito tempo. É apenas uma precaução para caso a senhora precise de alguma coisa e não possa ir ao banco.
Mas eu posso ir ao banco, Marinalva, não sou inválida. Mãe, a senhora está com 82 anos. É natural que precise de ajuda para administrar essas coisas. E onde está o dinheiro da venda da casa? Silêncio. Marinalva trocou olhares com o marido. Os filhos adolescentes pararam de comer e observaram a tensão crescer na mesa. O dinheiro está sendo bem administrado, mãe. A senhora não precisa se preocupar com isso. Mas eu quero me preocupar. É meu dinheiro, é minha casa que foi vendida. Eu tenho direito de saber onde está. Mãe, a senhora está se alterando à toa. Nós cuidamos de tudo. Eu não pedi para vocês cuidarem de tudo. Eu pedi para morar na minha casa. A voz de Clotilde subiu de tom pela primeira vez em meses. A frustração acumulada, a sensação de impotência, a descoberta das manipulações financeiras, tudo explodiu naquele momento. A senhora precisa se acalmar, disse Márcio, falando pela primeira vez. Está incomodando as crianças. Incomodando? Eu estou incomodando porque quero saber o que fizeram com minha vida. Marinalva se levantou bruscamente da mesa. Mãe, vamos conversar no quarto. Não precisa fazer esse escândalo na frente de todo mundo. No quarto, abafado dos fundos, Marinalva fechou a porta e se virou para a mãe com uma expressão que Clotilde jamais havia visto antes. Era frieza pura. Mãe, vou falar uma vez só. A senhora não tem mais casa, não controla mais seu dinheiro e não tem para onde ir. A única opção da senhora é aceitar a situação e parar de criar problemas. Problemas, Marinalva? Eu sou sua mãe e eu sou sua filha responsável. A senhora acha que foi fácil tomar essas decisões? Acha que foi prazeroso vender a casa, assumir suas responsabilidades financeiras? Ninguém pediu para vocês assumirem nada. Ah, não? E quando a senhora caísse na rua? E quando não conseguisse mais pagar as contas? E quando ficasse doente? Ia sobrar para quem, mãe? Para nós. Então preferimos nos antecipar. Clotilde olhou para a filha como se estivesse vendo uma estranha. Onde estava a menina doce que ela havia criado? Onde estava a compaixão, a gratidão, o amor? Marinalva, eu criei vocês três sozinha. Trabalhei de sol a sol para dar estudo, comida, roupa. Nunca pedi nada em troca. E por isso mesmo deveria confiar em nós agora. Confiar? Vocês venderam minha casa às escondas, controlam meu dinheiro sem minha permissão e me tratam como um estorvo. A senhora está sendo dramática. Eu estou sendo honesta. Marinalva suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Mãe, amanhã vou levar a senhora para passar uns dias com a Cláudia. Talvez lá a senhora consiga ver as coisas com mais clareza. Mas Clotilde sabia que Cláudia não queria recebê-la. Sabia que algo estava sendo armado e que ela estava sendo passada de mão em mão como um objeto inconveniente. Naquela noite, deitada no quarto abafado, ouvindo os ruídos de uma família que não a queria ali, Clotilde tomou uma decisão. Não sabia ainda qual seria sua próxima jogada, mas uma coisa estava clara. Não ia mais aceitar passivamente ser tratada como um fardo. Aos 82 anos, depois de uma vida inteira dedicada aos filhos, Dona Clotilde descobriu que talvez fosse hora de aprender a lutar por si mesma. Amanhã, chegou com uma atmosfera estranha na casa de Marinalva. Havia algo diferente no ar. Uma tensão que Clotilde não conseguia decifrar completamente. Marinalva estava agitada, indo e vindo pela casa, organizando coisas que já estavam organizadas, falando ao telefone em voz baixa. Mãe, arrume suas coisas. Vamos dar uma volta hoje, disse Marinalva após o café da manhã, evitando o olhar direto da mãe. Clotilde sentiu um aperto no estômago. Algo naquele tom de voz não soava bem. Era o mesmo tom que Marinalva usava quando era criança e havia aprontado alguma travessura. Uma volta aonde, filha? Ah, vamos até Caruaru. Você sempre gostou de lá, lembra? Podemos almoçar por lá, dar uma passeada. Clotilde franziu a testa. Desde quando Marinalva se interessava por passeios? Nos últimos 2 meses,
Mal conseguia uma conversa decente com a filha, e agora ela queria fazer turismo. Mas empacotou suas poucas roupas na mala pequena, aquela mesma que havia se tornado sua única possessão no mundo. Pelo menos sairia daquele quartinho abafado por algumas horas. A viagem até Caruaru levou cerca de 2 horas. Marinalva estava estranhamente tagarela, falando sobre o tempo, sobre as plantações que viam pela estrada, sobre como a cidade havia crescido. Mas seus dedos tamborilavam nervosamente no volante e ela verificava o relógio com frequência inusual. Quando chegaram à rodoviária de Caruaru, Clotilde estranhou. "Por que estamos parando aqui, filha? Pensei que íamos almoçar." "Ah, mãe, preciso resolver uma coisa rapidinha aqui na cidade. A senhora pode ficar aqui descansando um pouquinho enquanto eu resolvo. Não vou demorar." Marinalva ajudou a mãe a sentar em um dos bancos da rodoviária, deixou a mala pequena ao lado dela e se afastou rapidamente. "Já volto, mãe. Fica aqui quietinha que eu já volto." Clotilde ficou ali, observando o movimento da rodoviária. Pessoas chegando e partindo, famílias se despedindo, outras se reencontrando. Havia algo reconfortante naquele movimento humano, mesmo que ela não fosse parte dele. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Clotilde começou a se preocupar. Onde estava Marinalva? Que assunto era tão demorado assim? Tentou ligar para o celular da filha, mas ele estava desligado. Ligou para a casa, mas ninguém atendeu. Às 5 da tarde, quando o sol começava a se pôr e o movimento da rodoviária diminuía, Clotilde começou a entender. Marinalva não ia voltar. Ela havia sido abandonada ali. A realidade caiu sobre ela como um peso esmagador. Estava sozinha, em uma cidade que não conhecia bem, com uma pequena mala e alguns trocados no bolso. Aos 82 anos, havia sido descartada como um objeto indesejado na rodoviária de Caruaru. Sentiu as lágrimas brotarem, mas as conteve. Não podia se desesperar agora. Precisava pensar. Precisava encontrar uma solução. Foi quando ouviu uma voz gentil ao seu lado. "A senhora está bem? Faz tempo que está aqui sentada." Clotilde levantou os olhos e viu um homem de cerca de 60 anos, moreno, de roupas simples mas limpas, com um sorriso genuíno no rosto. Tinha as mãos calejadas de quem trabalha pesado, mas os olhos tinham uma doçura que ela não via há muito tempo. Eu estou esperando minha filha", murmurou Clotilde. O homem olhou ao redor, depois para a mala pequena ao lado dela, depois para o relógio na parede que marcava quase 6 da tarde. "Faz muito tempo que a senhora está esperando?" Clotilde olhou para ele e algo em seu rosto a fez desabar. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse o desespero, talvez fosse simplesmente encontrar alguém que parecia se importar genuinamente. Acho que ela não vai voltar." O homem se sentou ao lado dela, respeitando o espaço pessoal, mas oferecendo presença. "Meu nome é José, mas todo mundo me chama de Seu Zé. A senhora quer me contar o que aconteceu?" E Clotilde contou. Contou sobre a casa vendida às escondas, sobre ser passada de filho em filho como um fardo, sobre descobrir que controlavam seu dinheiro, sobre a manhã estranha e a viagem para Caruaru. Contou tudo para aquele estranho que a ouvia sem julgamentos, apenas balançando a cabeça com compreensão. Dona Clotilde, a senhora tem algum lugar para passar a noite?" Ela balançou a cabeça negativamente. Seu Zé ficou pensativo por um momento. "Olhe, eu moro aqui perto, numa casa pequena, mas limpa. Tem um quartinho de hóspede que está vazio. Se a senhora quiser, pode ficar lá hoje à noite. E amanhã pensamos no que fazer." Clotilde olhou para aquele homem que acabara de conhecer e que lhe oferecia abrigo quando seus próprios filhos a haviam abandonado.
Havia algo nele que inspirava confiança. Talvez fosse a simplicidade genuína, talvez fosse o fato de que ele não tinha nada a ganhar ajudando-a. O senhor não me conhece. Por que faria isso? Seu Zé sorriu tristemente. Porque eu já vi essa história antes, dona Clotilde. Já vi muitos idosos abandonados por famílias que deveriam cuidar deles. E porque, bem, porque às vezes a gente precisa ser para os outros o que gostaria que fossem para a gente. Naquele momento, na rodoviária de Caruaru, aos 82 anos, dona Clotilde descobriu que ainda havia bondade no mundo e que às vezes ela vem de onde menos se espera. A casa de seu Zé era exatamente como ele havia descrito. Pequena, mas impecavelmente limpa e organizada. Ficava em uma rua tranquila, com um pequeno jardim na frente, onde cresciam algumas flores simples e um pé de manga que dava sombra à varanda. Não é luxo, mas é lar, disse ele, ajudando Clotilde com a mala. A senhora pode ficar à vontade. O quartinho de hóspede era simples, mas acolhedor. Uma cama limpa com lençóis cheirando a amaciante, uma pequena cômoda, uma janela que dava para o quintal dos fundos, onde Clotilde podia ver um varal com roupas secando e alguns vasos de plantas bem cuidados. Deve estar com fome, disse seu Zé. Vou preparar alguma coisa. Não precisa se incomodar, seu Zé. Já fez demais. Incomodo é deixar visita com fome. Enquanto ele preparava a janta, Clotilde sentou na varanda e olhou ao redor. Era um bairro popular, mas as casas eram bem cuidadas. Havia crianças brincando na rua, vizinhos conversando nas calçadas. Tinha algo de familiar naquele ambiente, algo que a lembrava de sua própria rua em Afogados, antes de tudo desabar. Seu Zé voltou com 2 xícaras de café e se sentou ao lado dela. A senhora quer falar sobre isso? Perguntou gentilmente. E Clotilde falou. Contou sobre os 60 anos na mesma casa, sobre criar os filhos sozinha depois que enviuvou cedo, sobre os sacrifícios que fez para dar estudo a eles. Contou sobre o orgulho que sentia quando dizia que eles tinham vencido na vida, e sobre como descobriu que essa vitória havia sido construída à custa de sua própria dignidade. Sabe o que mais me dói, seu Zé? Não é nem a casa. É descobrir que, para eles, eu me tornei um problema a ser resolvido. Uma conta a ser paga. Seu Zé ouviu tudo sem interromper, apenas balançando a cabeça ocasionalmente. Quando ela terminou, ficaram alguns minutos em silêncio, ouvindo os ruídos da noite no bairro. Dona Clotilde, posso contar uma coisa para a senhora? Ela assentiu. Eu trabalho catando material reciclável há mais de 10 anos. Antes disso, trabalhei de tudo. Pedreiro, porteiro, jardineiro. Nunca tive família própria, nunca casei. Mas sabe uma coisa que aprendi andando por aí? Aprendi a reconhecer gente boa. E a senhora é gente boa. Como pode dizer isso? Nem me conhece direito. Conheço sim. Conheço pela forma como a senhora fala dos filhos, mesmo depois de tudo que fizeram. Sem raiva, sem desejo de vingança, só com tristeza. Isso é de gente boa. Clotilde sentiu os olhos marejarem novamente. Eu só queria entender por que, seu Zé. Por que eles fizeram isso comigo? Às vezes, as pessoas se perdem pelo caminho, dona Clotilde. Às vezes, o medo de responsabilidade, a ganância ou simplesmente a vida corrida faz elas esquecerem quem são e de onde vieram. Na manhã seguinte, Clotilde acordou com o cheiro de café e tapioca. Seu Zé havia preparado um café da manhã simples, mas feito com carinho. Algo que ela não experimentava há meses. Como dormiu? Melhor do que nos últimos 2 meses, respondeu honestamente. Durante o café, seu Zé contou um pouco sobre sua própria vida. Falou sobre como havia sido voluntário em um asilo há alguns anos, sobre as histórias que ouvira lá de outros idosos abandonados pelas famílias. É mais comum do que a gente imagina, dona Clotilde. Tem muita gente que passou por situação parecida com a sua. E o que aconteceu com essas pessoas?
Algumas conseguiram reconstruir a vida, outras desistiram. Clotilde ficou pensativa. E eu? O que vou fazer agora? Isso só a senhora pode decidir. Mas uma coisa eu posso dizer. Enquanto a senhora quiser ficar aqui, tem casa. Não é muito, mas é honest. A oferta tocou profundamente Clotilde. Aquele homem que a conhecera há menos de 24 horas estava oferecendo o que seus próprios filhos negaram, um lar. Seu Zé, eu não posso aceitar sua generosidade assim. O senhor nem me conhece direito. Dona Clotilde, eu vivo sozinho há anos. Esta casa já foi de uma tia minha que me criou. Quando ela morreu, ficou só eu aqui. Às vezes a gente precisa de companhia, não é? Naquela tarde, enquanto seu Zé saía para trabalhar, Clotilde ficou organizando suas poucas coisas. No fundo da mala, encontrou alguns papéis que havia trazido sem prestar muita atenção. Documentos antigos, fotos, algumas cartas. Entre eles, encontrou algo que a fez parar. Um comprovante bancário muito antigo, de uma conta que ela havia esquecido completamente. Era de um terreno que havia herdado do irmão anos atrás. Vendido quando os filhos eram pequenos. Na época, havia guardado o dinheiro para emergências e depois esqueceu completamente da conta. Olhou para o papel amarelado e sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. Talvez ainda houvesse algo seu no mundo, algo que os filhos não sabiam que existia. Quando seu Zé voltou no final da tarde, encontrou Clotilde na varanda com uma expressão diferente no rosto. Não era mais a expressão de derrota total. Era de alguém que havia encontrado uma pequena luz no fim do túnel. Seu Zé, disse ela, acho que amanhã preciso ir ao banco. Na manhã seguinte, seu Zé acompanhou Clotilde até o banco. O comprovante amarelado estava cuidadosamente guardado em sua pequena bolsa, junto com seus documentos pessoais. Ela havia passado a noite acordada, tentando se lembrar de todos os detalhes daquela conta esquecida. A senhora tem certeza de que quer que eu entre com a senhora? Perguntou seu Zé quando chegaram em frente à agência. Tenho sim. Se for má notícia, prefiro não receber sozinha. O gerente da agência, um homem jovem de terno azul, os recebeu com educação profissional. Quando Clotilde explicou sobre a conta antiga e mostrou o comprovante, ele digitou algumas informações no computador com expressão concentrada. Dona Clotilde, vou precisar verificar alguns dados. Pode aguardar alguns minutos? Os minutos pareceram horas. Clotilde segurava a mão de seu Zé, nervosa com o que poderia descobrir. Talvez a conta nem existisse mais. Talvez o dinheiro tivesse sido transferido automaticamente para alguma conta que os filhos controlavam. O gerente retornou com uma pasta nas mãos e uma expressão de surpresa no rosto. Dona Clotilde, a conta existe sim e está ativa. O valor? Bem, com os rendimentos acumulados ao longo dos anos, chegou a uma quantia considerável. Ele mostrou o extrato. Clotilde olhou para os números e sentiu as pernas fraquejarem. Era muito mais dinheiro do que ela imaginava. Suficiente para viver com dignidade pelo resto da vida. Suficiente para ter independência real. Este dinheiro é todo meu? Completamente seu, senhora. A conta está em seu nome, sem procurações ou autorizações para terceiros. Clotilde olhou para seu Zé, que sorriu e apertou gentilmente sua mão. Dona Clotilde conseguiu, murmurou ele. A senhora tem sua independência de volta. Naquele momento, pela primeira vez em meses, Clotilde se sentiu verdadeiramente livre. Não dependia mais dos filhos, não precisava mais aceitar migalhas de hospitalidade, não era mais um fardo para ninguém. Após resolverem os trâmites bancários, voltaram para casa em silêncio contemplativo. Clotilde observava a cidade com olhos diferentes. Agora tinha escolhas. Podia alugar uma casa, podia viajar, podia fazer planos para o futuro. Seu Zé, disse ela quando chegaram em casa, preciso lhe falar uma coisa. Ele a olhou com atenção.
Com esse dinheiro, posso me sustentar sozinha. Posso alugar uma casa, posso... A senhora quer ir embora, ele completou, com um sorriso triste, mas compreensivo. Não é que eu queira ir embora. É que não posso aceitar sua generosidade sabendo que tenho condições de me manter. Seu Zé ficou pensativo por um momento. Dona Clotilde, posso fazer uma pergunta? A senhora está feliz aqui? Estou. Mais feliz do que estive nos últimos meses. Então por que ir embora? Não pode ficar porque quer, em vez de ir embora porque pode? A pergunta a pegou desprevenida. Durante toda a vida, suas decisões haviam sido baseadas em necessidade, obrigação, responsabilidade. Nunca havia considerado tomar uma decisão baseada simplesmente em vontade, em felicidade. Mas eu preciso contribuir para as despesas da casa, seu Zé. Não é justo. É justo se for uma decisão de duas pessoas adultas que escolhem dividir uma casa e uma amizade. Naquela tarde, enquanto tomavam café na varanda, Clotilde teve uma ideia que a deixou animada pela primeira vez em muito tempo. Seu Zé, o senhor mencionou que já trabalhou como voluntário em asilos, que conhece muitos idosos em situação parecida com a minha. Conheço sim. Infelizmente é muito comum. E se a gente pudesse fazer alguma coisa? E se pudéssemos ajudar outras pessoas? Seu Zé olhou para ela com interesse crescente. O que a senhora tem em mente? Não sei ainda, mas penso que se eu conseguir descobrir que tinha recursos esquecidos, talvez outras pessoas também tenham. Se eu conseguir encontrar um lar de verdade aqui, talvez outras pessoas também possam. E se você, que entende tanto sobre essa situação, pudesse ajudar mais gente... A ideia foi tomando forma conforme ela falava. Seu Zé escutava com os olhos brilhando. A senhora está falando em montar algum tipo de projeto? Estou falando em dar propósito à minha vida novamente, seu Zé. Durante 60 anos... Meu propósito foi criar meus filhos. Eles cresceram, seguiram suas vidas e eu fiquei sem saber para que eu servia no mundo. Talvez seja a hora de descobrir. Naquela noite, eles conversaram até tarde sobre as possibilidades. Clotilde falou sobre a experiência de ser tratada como descartável, sobre a dor de descobrir que os filhos a viam como fardo. Seu Zé contou histórias dos idosos que conhecera, das situações de abandono que presenciara. Sabe o que eu acho mais triste, Dona Clotilde? É que a sociedade age como se os idosos não tivessem mais nada a contribuir. Como se aos 80 anos a pessoa virasse apenas uma conta a pagar, uma responsabilidade a carregar. Exatamente. Mas eu não me sinto inútil, seu Zé. Me sinto experiente. Me sinto como alguém que tem muito ainda para dar ao mundo. Então vamos dar. E assim, na simplicidade daquela casa pequena, mas cheia de afeto verdadeiro, nasceu uma ideia que mudaria não apenas as vidas de Clotilde e seu Zé, mas de muitas outras pessoas que, como eles, haviam sido esquecidas pelo mundo, mas ainda tinham muito amor para compartilhar. Enquanto Clotilde e seu Zé faziam planos para ajudar outros idosos abandonados do outro lado da cidade, a vida dos filhos de Clotilde começava a se complicar de maneiras que eles não haviam antecipado. Isadora, neta de Clotilde e filha de Henrique, era uma jovem de 16 anos que sempre teve uma relação especial com a avó. Durante toda a sua infância, era na casa da avó que encontrava refúgio quando os pais brigavam. Era lá que aprendia receitas de bolo e ouvia histórias da família. Desde que a avó havia saído de casa para a reforma, Isadora havia feito várias perguntas que os pais evitavam responder diretamente. Mas quando Marinalva voltou de Caruaru sozinha e disse que a mãe havia decidido ficar por lá mesmo, conhecendo outros lugares, algo não soou verdadeiro para a adolescente. Pai, a vovó nem me ligou para se despedir. Isso não é do jeito dela, questionou Isadora durante o jantar.
Isadora, sua avó está bem. Ela precisa de um tempo para se adaptar às mudanças, respondeu Henrique, cortando o assunto. Mas Isadora não era facilmente enganada. Havia crescido observando as conversas sussurradas entre os pais, as reuniões familiares das quais era excluída, a tensão que crescia em casa desde que a avó havia saído. Começou a juntar os pedaços do quebra-cabeças. Tentou ligar para o celular da avó, mas descobriu que o número havia sido cancelado. Quando perguntou sobre isso, a mãe disse que não era necessário manter o plano, já que ela estava bem cuidada. A suspeita de Isadora se transformou em certeza na noite em que ouviu uma conversa entre os pais no quarto. Henrique, você acha que fizemos a coisa certa? Deixar a sua mãe daquele jeito na rodoviária? Simone, não comece com isso de novo. Não tínhamos escolha. Ela não podia continuar morando aqui, você mesma disse. Mas abandonar desse jeito, se alguém descobrir, ninguém vai descobrir nada. E mesmo que descubra, ela está melhor lá do que incomodando todo mundo aqui. Isadora sentiu o mundo desabar. Eles haviam abandonado a avó em uma rodoviária. A mulher que havia criado os 3 filhos sozinha, que havia sacrificado tudo por eles, havia sido descartada como lixo. Na manhã seguinte, confrontou o pai. Pai, o que vocês fizeram com a vovó? Do que você está falando, Isadora? Eu ouvi vocês conversando ontem à noite. Vocês abandonaram ela na rodoviária de Caruaru. Henrique tentou negar, mas a expressão no rosto o denunciou. Isadora, você não entende a situação. Sua avó não podia mais morar sozinha e ninguém tinha condições de cuidar dela adequadamente. Adequadamente? Pai, vocês venderam a casa dela às escondas e depois a abandonaram em uma rodoviária. Como isso é adequado? Você é muito nova para entender essas coisas complexas. Eu não sou nova para saber a diferença entre certo e errado. A discussão escalou rapidamente. Isadora descobriu sobre a venda da casa, sobre o controle das finanças da avó, sobre como ela havia sido passada de casa em casa como um fardo. Cada revelação a deixava mais indignada e decepcionada com os pais. Vocês são monstros, disse por fim, com lágrimas de raiva nos olhos. A vovó deu a vida toda por vocês e vocês fizeram isso com ela. Isadora, você não pode falar assim com seus pais, gritou Simone. Posso sim, porque vocês não estão agindo como pais. Estão agindo como pessoas cruéis que se livraram de uma pessoa inconveniente. Naquela mesma noite, Isadora fugiu de casa. Pegou algum dinheiro que tinha guardado e foi até Caruaru procurar pela avó. Passou 2 noites procurando, perguntando na rodoviária, nos hospitais, nos abrigos. Ninguém sabia informar sobre uma idosa que havia sido abandonada lá. Quando voltou para casa, os pais estavam desesperados, mas em vez de se preocupar com ela, pareciam mais preocupados com as possíveis consequências da fuga. Você não pode ficar espalhando essas coisas por aí, Isadora, disse Henrique. Isso pode causar problemas sérios para toda a família. Que família? A família que abandona uma idosa em uma rodoviária? Foi então que Isadora tomou uma decisão. Se não conseguia encontrar a avó fisicamente, talvez pudesse encontrá-la de outras formas. E talvez, no processo, pudesse fazer justiça. Pegou o celular e gravou um vídeo. Não era algo planejado, surgiu da indignação e da dor que sentia. Falou olhando diretamente para a câmera, com a voz embargada, mas firme. Meu nome é Isadora. Tenho 16 anos e preciso contar uma história. É sobre minha avó, Dona Clotilde, de 82 anos. Uma mulher que criou 3 filhos sozinha, que trabalhou a vida inteira para dar estudo e dignidade a eles, e que foi traída da pior forma possível pelos próprios filhos. No vídeo contou toda a história.
A venda da casa às escondas, o controle das finanças, como a avó foi sendo passada de casa em casa até ser abandonada na rodoviária de Caruaru. Minha avó não é um peso, ela é uma raiz. Ela é a razão de todos nós existirmos. E se meus pais e meus tios não conseguem enxergar o valor dela, eu vou fazer o mundo enxergar. Terminou o vídeo com lágrimas nos olhos. Vovó, se você estiver vendo isso, eu quero que saiba que nem toda a sua família te abandonou. Tem gente aqui que ainda lembra quem você é e tudo que fez por nós. Eu te amo e vou encontrar você. Postou o vídeo nas redes sociais com as hashtags Justiça para Dona Clotilde, Idosos Abandonados, A Família é Amor. Não esperava muita repercussão. Era apenas uma adolescente tentando encontrar a avó. Mas às vezes, as histórias mais simples e verdadeiras são as que mais tocam o coração das pessoas. Em poucas horas, o vídeo começou a ser compartilhado. Em um dia, havia milhares de visualizações. Em 3 dias, estava viralizando em todo o Brasil. As pessoas se identificavam com a história. Muitos compartilhavam suas próprias experiências com abandono de idosos. Outros elogiavam a coragem de Isadora em denunciar a própria família. Jornalistas começaram a entrar em contato. Henrique, Marinalva e Cláudia assistiram horrorizados enquanto sua história se espalhava pelas redes sociais. De repente, não eram mais pessoas anônimas que haviam tomado uma decisão difícil. Eram os vilões de uma história que estava tocando o coração do Brasil inteiro. Precisamos processar ela, disse Cláudia durante uma ligação de emergência entre os irmãos. Ela está nos difamando publicamente. Cláudia, ela é menor de idade e está dizendo a verdade, respondeu Henrique, visivelmente abalado. Como vamos processar alguém por dizer a verdade? Era tarde demais para tentar controlar a situação. O vídeo havia ganhado vida própria e a história de Dona Clotilde estava se tornando um símbolo nacional da luta pela dignidade dos idosos. E em Caruaru, na casa pequena de seu Zé, Clotilde ainda não sabia que havia se tornado famosa. Ainda não sabia que sua neta havia se tornado sua voz quando ela não podia falar por si mesma. Mas isso estava prestes a mudar. Foi numa manhã de quinta-feira que a vida de Clotilde mudou novamente, desta vez de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Seu Zé havia saído cedo para trabalhar, como sempre, mas voltou ao meio-dia com uma expressão estranha no rosto e um jornal nas mãos. Dona Clotilde, a senhora precisa ver uma coisa, disse ele, sentando-se ao lado dela na varanda. Abriu o jornal local e mostrou uma página inteira dedicada a uma matéria com o título A História de Dona Clotilde, quando o amor se transforma em abandono. Havia uma foto de Isadora no canto da página e logo abaixo, outra foto, uma imagem antiga de Clotilde com os 3 filhos pequenos. Como eles conseguiram essa foto? Murmurou Clotilde, tocando a imagem com dedos trêmulos. Dona Clotilde, a senhora se tornou famosa. Sua neta fez um vídeo contando sua história e agora o Brasil inteiro está falando sobre a senhora. Clotilde olhou para seu Zé sem compreender completamente. Um vídeo? Isadora fez um vídeo? Seu Zé havia conseguido acesso à internet na Lan House do bairro e imprimido várias matérias sobre o caso. Mostrou para Clotilde reportagens de jornais de todo o país, comentários de pessoas nas redes sociais, até mesmo uma nota de repúdio de uma organização de defesa dos direitos dos idosos. Minha neta, sussurrou Clotilde, com os olhos cheios de lágrimas. Minha Isadora não me esqueceu. Não só não esqueceu, como virou sua voz, Dona Clotilde. Olhe só quantas pessoas estão apoiando a senhora. Clotilde leu alguns dos comentários que seu Zé havia imprimido. Histórias de outras famílias, mensagens de apoio, ofertas de ajuda. Havia até um comentário de um advogado oferecendo serviços gratuitos para ajudá-la a recuperar seus direitos. Mas junto com a comoção positiva,
vieram também as consequências para seus filhos. As matérias mencionavam que Marinalva estava sendo investigada por possível apropriação da aposentadoria da mãe. Cláudia havia sido demitida do emprego após a agência de comunicação considerar que a polêmica poderia prejudicar a imagem da empresa. Eu não queria que chegasse a isso, disse Clotilde com a voz pesada. Eles são meus filhos, mesmo depois de tudo. Dona Clotilde, às vezes as pessoas precisam enfrentar as consequências de suas escolhas para aprender. Talvez essa seja a única forma deles entenderem a gravidade do que fizeram. Naquele mesmo dia, começaram a chegar as primeiras cartas. O carteiro, que havia visto a reportagem, sabia onde entregar. Eram cartas de todo o Brasil, pessoas contando suas próprias experiências com abandono familiar, oferecendo apoio, enviando pequenas doações. Uma das cartas tocou particularmente Clotilde. Era de uma senhora de 75 anos de São Paulo. Querida Clotilde, meu nome é Rosa, tenho 75 anos e quero que saiba que não está sozinha. Também fui abandonada por meus filhos quando se casaram. Disseram que eu atrapalhava os casamentos deles. Hoje moro sozinha, mas depois de ver sua história, percebi que não estou realmente sozinha. Somos muitas, e sua coragem de se reconstruir me deu forças para também reconstruir minha vida. Obrigada por existir. Clotilde chorou ao ler a carta. Seu Zé, não é só comigo, é com muita gente. Eu já sabia disso, Dona Clotilde. Por isso acho que a senhora tem uma missão maior agora. Nos dias seguintes, a história ganhou dimensões nacionais. Um programa de televisão de grande audiência entrou em contato querendo entrevistar Clotilde. Jornalistas tentavam localizá-la. A Prefeitura de Caruaru ofereceu apoio para qualquer projeto social que ela quisesse desenvolver. Foi quando apareceu Dr. Marcos, o advogado que havia oferecido ajuda gratuita através das redes sociais. Era um homem de meia idade, especializado em direito dos idosos, que havia se sensibilizado com a história. Dona Clotilde, vim aqui para informar que a senhora tem direitos que foram violados. Posso ajudá-la a recuperar o controle total de suas finanças e, se quiser, podemos entrar com uma ação contra seus filhos. Ação? Doutor, eles são meus filhos. São seus filhos que cometeram crimes, Dona Clotilde. Apropriação de aposentadoria, abandono de idoso, venda de imóvel sem consentimento do proprietário. São crimes sérios. Clotilde ficou pensativa. Doutor, eu quero recuperar meu direito de controlar minha própria vida, mas não quero destruir a vida deles. Já não foram as consequências suficientes. A senhora é quem decide, Dona Clotilde, mas saiba que sua história inspirou mudanças. Já estão propondo leis mais rígidas para proteger idosos contra abandono familiar. Uma semana depois, chegou um convite que deixou Clotilde surpresa e emocionada. Um grande teatro do Recife queria sediar um evento beneficente em sua homenagem, com o objetivo de arrecadar fundos para criar um centro de apoio a idosos abandonados. Dona Clotilde, esse é o sinal, disse seu Zé. É a oportunidade de transformar sua dor em propósito, sua história em mudança. Clotilde olhou para o convite, depois para a pilha de cartas que continuava crescendo na mesa da sala, depois para seu Zé, que havia se tornado muito mais que um amigo, havia se tornado um parceiro de sonhos. Seu Zé, se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Quero que você seja meu sócio nesse projeto. Quero que sua experiência com idosos abandonados seja valorizada. Você vai ser o coordenador de tudo que criarmos. Dona Clotilde, eu sou apenas um catador de material reciclável. Você é um homem que entende de dignidade humana, seu Zé, e isso é muito mais importante que qualquer diploma. Naquela noite, sentados na varanda da casa pequena que havia se tornado o quartel-general de uma revolução silenciosa, Clotilde e seu Zé planejaram o que seria a noite mais importante de suas vidas.
Sabe o que vamos fazer no evento? Disse Clotilde, com os olhos brilhando de uma forma que não brilhavam há meses. Vamos anunciar a criação da Fundação Raiz Viva, um lugar onde idosos abandonados possam encontrar não apenas abrigo, mas propósito, onde possam ensinar o que sabem, contar suas histórias, se sentir úteis novamente. E o dinheiro da senhora vai ser o primeiro investimento da fundação. Junto com sua experiência, vamos criar algo que faça diferença real na vida das pessoas. Pela primeira vez, desde que havia sido abandonada na rodoviária, Clotilde se sentia verdadeiramente viva. Não estava apenas sobrevivendo, estava construindo algo maior que ela mesma. E o melhor de tudo, seus filhos seriam obrigados a assistir, porque agora o Brasil inteiro estaria observando. A noite do evento no Teatro do Parque chegou com uma comoção que surpreendeu até mesmo os organizadores. Centenas de pessoas se aglomeravam na entrada, muitas delas idosos que viajaram de várias cidades apenas para conhecer Dona Clotilde pessoalmente. Havia cartazes com frases como "Dignidade não tem prazo de validade" e "Todo idoso merece amor, não abandono". Clotilde estava nervosa, mas havia uma determinação em seus olhos que não existia há meses. Usava um vestido azul simples, o mesmo que havia separado para ocasiões especiais quando ainda morava em sua casa. Seu Zé, ao lado dela nos bastidores, vestia uma camisa branca nova que haviam comprado especialmente para a ocasião. "A senhora está pronta?" perguntou ele, ajustando a gravata emprestada. "Estou, seu Zé. Pela primeira vez em muito tempo, sei exatamente o que preciso fazer." O teatro estava lotado. Havia jornalistas, autoridades locais, representantes de instituições de caridade, mas principalmente pessoas comuns que haviam se sensibilizado com a história. E sim, na terceira fileira estavam Henrique, Marinalva e Cláudia. Eles haviam chegado cabisbaixos, visivelmente constrangidos, mas também curiosos sobre o que a mãe diria publicamente. Isadora estava na primeira fileira, com lágrimas nos olhos desde que a avó aparecera no palco. Ao lado dela, alguns colegas da escola que haviam ajudado a divulgar o vídeo inicial. O apresentador do evento, um conhecido jornalista local, fez uma breve introdução sobre a importância de discutir o abandono de idosos no Brasil. Depois, chamou Clotilde ao palco. O aplauso foi ensurdecedor. Clotilde caminhou devagar até o microfone, sentindo o peso de centenas de olhares sobre ela. Mas não era o peso do julgamento, era o peso da responsabilidade. Todas aquelas pessoas estavam ali porque sua história havia tocado algo profundo em suas vidas. "Boa noite", começou, com a voz inicialmente trêmula, mas que foi ganhando firmeza. "Meu nome é Clotilde, tenho 82 anos e até 3 meses atrás eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Achava que tinha dado certo como mãe porque meus 3 filhos haviam vencido na vida." Pausa. Olhou para a plateia, depois discretamente para onde estavam os filhos. "Hoje descobri que vencer na vida não é ter sucesso profissional ou financeiro. Vencer na vida é conseguir olhar no espelho e gostar da pessoa que vemos refletida ali. É conseguir dormir em paz, sabendo que nossas ações refletem nossos valores." Outro aplauso. Clotilde esperou o silêncio retornar. "Muitas pessoas me perguntaram se estou com raiva dos meus filhos. A resposta é não. Estou triste, estou decepcionada, mas não estou com raiva, porque a raiva destrói quem a carrega e eu não tenho mais tempo para destruição, só tenho tempo para construção." Foi então que chamou seu Zé ao palco. Ele subiu com passos hesitantes, claramente fora de sua zona de conforto, mas com uma dignidade natural que impressionou a plateia. Este homem,
disse Clotilde, colocando a mão no braço dele. Me encontrou abandonada numa rodoviária. Não me conhecia de lugar nenhum. Não tinha nada a ganhar me ajudando, mas me levou para a casa dele e me tratou com a dignidade que eu havia esquecido como era sentir. Seu Zé acenou discretamente para a plateia, claramente emocionado. Seu Zé me ensinou que família não é quem tem nosso sangue. Família é quem nos trata como família. E juntos decidimos criar algo que pode ajudar outras pessoas que passaram pelo que passei. Clotilde então anunciou a criação da Fundação Raiz Viva, explicando que seria um centro de apoio para idosos abandonados, mas também um espaço de valorização da experiência e sabedoria da terceira idade. Não queremos criar um depósito de pessoas velhas, disse com firmeza. Queremos criar um lugar onde a experiência seja valorizada, onde quem tem 80 anos possa ensinar quem tem 20, onde a sabedoria seja vista como tesouro, não como problema. A plateia aplaudia a cada frase. Clotilde estava transformando sua dor pessoal em proposta de mudança social. E agora, disse ela, quero anunciar algo muito importante. Ontem, assinei um novo testamento. Todos os meus bens, incluindo o dinheiro que consegui recuperar de uma conta antiga, serão destinados integralmente à Fundação Raiz Viva, e seu Zé será o coordenador geral de todas as atividades. O teatro explodiu em aplausos. Seu Zé estava claramente emocionado, tentando conter as lágrimas. Clotilde fez uma pausa e olhou diretamente para onde estavam os filhos. Henrique, Marinalva, Cláudia, vocês estão aí e eu sei que estão ouvindo. Quero que entendam uma coisa. Gratidão não nasce da obrigação, nasce da compaixão. E o perdão não se exige, se planta com tempo, rega-se com verdade. Henrique baixou a cabeça, visivelmente abalado. Marinalva chorava silenciosamente. Cláudia mantinha os olhos fixos no palco, com uma expressão indecifrável. Não estou aqui para humilhá-los publicamente, continuou Clotilde. Estou aqui para mostrar que é possível reconstruir uma vida mesmo quando tudo parece perdido. Que é possível encontrar propósito mesmo quando se sente descartado. Que é possível criar família onde há amor verdadeiro. Neste momento, Isadora não conseguiu mais se conter. Levantou-se da primeira fileira e gritou: "Eu te amo, vovó!" Clotilde sorriu, a primeira vez que sorria genuinamente em meses. "Eu também te amo, minha neta, e você me ensinou uma lição muito importante. Que mesmo quando os adultos perdem o rumo, os jovens podem encontrar o caminho certo." Isadora estava chorando, mas eram lágrimas de orgulho e alívio. Clotilde concluiu seu discurso. A Fundação Raiz Viva vai existir para que nenhum idoso se sinta descartável novamente, para que toda pessoa que dedicou uma vida ao trabalho e à família tenha um lugar digno quando precisar de apoio, e para que a sociedade entenda que envelhecer não é uma doença, é uma conquista. O teatro inteiro se levantou numa ovação que durou vários minutos. No meio da multidão, Henrique, Marinalva e Cláudia permaneceram, sentados, enfrentando o peso de suas próprias consciências. Quando finalmente conseguiu falar novamente, Clotilde fez o último anúncio da noite. "E agora, quero chamar aqui no palco a pessoa que tornou tudo isso possível. Minha neta Isadora, que teve a coragem de falar a verdade quando os adultos escolheram o silêncio." Isadora subiu ao palco e abraçou a avó sob aplausos ensurdecedores. Era a união de duas gerações que escolheram o amor acima da conveniência, a verdade acima do conformismo. E assim, no Teatro do Parque, Dona Clotilde não apenas recuperou sua dignidade, ela a transformou em missão de vida. Os meses seguintes ao evento no Teatro do Parque foram de transformações profundas para todos os envolvidos na história de Dona Clotilde.
A Fundação Raiz Viva se tornou realidade muito mais rapidamente do que qualquer um havia imaginado, graças às doações que continuavam chegando de todo o Brasil e ao apoio de organizações que abraçaram a causa. A antiga casa de Seu Zé foi reformada completamente com recursos da Fundação. O que antes era uma residência simples se transformou num centro de acolhimento com 3 quartos confortáveis para idosos em situação de vulnerabilidade, uma sala de convivência ampla, uma cozinha industrial pequena, mas funcional, e um jardim terapêutico onde os residentes podiam cultivar plantas e participar de atividades ao ar livre. Mas o grande diferencial da Fundação Raiz Viva não era apenas oferecer abrigo. Era o conceito de valorização ativa que Clotilde e Seu Zé haviam desenvolvido. Cada idoso que chegava ali não era tratado como assistido, mas como mentor. Eles ofereciam oficinas baseadas em suas experiências de vida, culinária tradicional, costura, marcenaria, contação de histórias e até aulas de vida prática para jovens. Seu Zé, que antes era praticamente invisível para a sociedade como catador de recicláveis, agora era palestrante requisitado em eventos sobre assistência social. Descobriu que tinha um talento natural para falar em público e uma capacidade única de conectar-se com pessoas de todas as idades. Durante décadas, fui tratado como se não existisse, dizia em suas palestras. Mas foi no gesto mais simples de ajudar uma senhora abandonada que aprendi. Ninguém é invisível demais para fazer a diferença e ninguém é velho demais para ser importante. Clotilde havia se tornado uma figura pública respeitada, recebendo convites para falar em universidades, programas de televisão e eventos governamentais sobre políticas para idosos. Mas ela sempre fazia questão de dividir o palco com Seu Zé e com outros idosos da Fundação. Minha história só tem valor se servir para mudar a história de outros, repetia sempre. A Fundação recebia uma média de 5 cartas por dia de idosos de todo o país, contando suas próprias experiências de abandono ou pedindo ajuda. Clotilde respondia pessoalmente a cada uma delas, mesmo que fosse apenas com algumas palavras de apoio e o endereço de instituições locais que pudessem ajudar. Uma dessas cartas tocou particularmente seu coração. Era de Dona Albertina, de 79 anos, de uma cidade do interior de Minas Gerais. Querida Clotilde, meu nome é Albertina. Tenho 79 anos e 3 filhos que não me visitam há 2 anos. Moro sozinha numa casa que está caindo aos pedaços e eles dizem que não têm tempo nem dinheiro para me ajudar, mas vejo nas redes sociais que viajam e compram coisas caras. Depois de ver sua história, entendi que não estou sozinha nessa dor. Você me deu coragem para procurar o conselho do idoso da minha cidade. Obrigada por me ensinar que a gente pode ser velha, mas não precisa ser invisível. Eram histórias como essa que davam sentido ao trabalho que Clotilde e Seu Zé desenvolviam na Fundação. Em menos de 1 ano, eles já haviam acolhido 15 idosos, oferecido suporte psicológico para dezenas de outros e criado uma rede de apoio que se espalhava por vários estados. Enquanto isso, a vida dos filhos de Clotilde tomava rumos bem diferentes. Henrique havia perdido alguns clientes no escritório de contabilidade após a repercussão negativa do caso, mas conseguiu manter o negócio funcionando. Passou a fazer terapia, tentando entender como havia chegado ao ponto de abandonar a própria mãe. Simone, sua esposa, mudou completamente sua postura depois que Isadora fez uma última ameaça. Ou a família revisava seus valores, ou ela iria morar com a avó quando fizesse 18 anos. Marinalva enfrentou consequências mais sérias. A investigação sobre desvio da aposentadoria da mãe resultou em sua demissão do serviço público e uma ação judicial que a obrigou a devolver todo o dinheiro apropriado indevidamente, com juros e correção. Teve que vender o carro e fazer um empréstimo para quitar a dívida. Estava trabalhando como vendedora numa loja de roupas.
ganhando menos de um terço do que ganhava antes. Cláudia foi quem resistiu mais tempo a qualquer mudança de comportamento. Após ser demitida da agência de marketing político, conseguiu um emprego numa empresa menor, mas vivia com medo constante de que colegas de trabalho descobrissem sua conexão com o caso Dona Clotilde, como ficou conhecido nacionalmente. Mudou-se para outro bairro e evitava qualquer exposição pública. Mas foi justamente Cláudia quem passou pela transformação mais significativa, embora tenha sido a última. Aconteceu numa tarde de quinta-feira, quando ela estava voltando do trabalho, e viu uma senhora idosa caída na calçada, com várias sacolas de compras espalhadas ao redor. Pessoas passavam pela mulher sem parar para ajudar. Por um instante, Cláudia pensou em seguir em frente também. Estava atrasada, não queria se envolver, a senhora provavelmente estava bem. Mas então viu o rosto da mulher, viu o desamparo nos olhos dela, e foi como se estivesse vendo a própria mãe naquela situação. Parou o carro, ajudou a senhora a se levantar, recolheu as compras, ofereceu carona até a casa dela. Durante o trajeto, a idosa contou que morava sozinha, que os filhos moravam longe e quase nunca ligavam, que às vezes se sentia muito solitária. Quando deixou a senhora em casa, Cláudia ficou parada no carro por vários minutos, chorando. Pela primeira vez em mais de um ano, conseguiu se colocar no lugar da mãe. Imaginou como deveria ser assustador ser abandonada numa rodoviária aos 82 anos. Imaginou a confusão, o medo, o desamparo. Naquela mesma noite, pegou o telefone e ligou para a fundação. Clotilde atendeu pessoalmente. Alô? Mãe, sou eu, Cláudia. Silêncio do outro lado. Depois, a voz calma de Clotilde. Como você está, filha? Eu queria te pedir desculpas, mãe, por tudo. Sei que não tenho esse direito depois do que fizemos, mas preciso falar. Clotilde escutou a filha chorar ao telefone, pedindo perdão, contando sobre o que havia acontecido naquela tarde, sobre como finalmente havia entendido a gravidade do que fizeram. Cláudia, disse Clotilde finalmente, perdão não é algo que se pede uma vez só, é algo que se constrói com ações, dia após dia. Se você quer reconstruir nossa relação, precisa mostrar que realmente entendeu. Eu entendi, mãe, e quero ajudar na fundação, quero fazer algo para reparar o mal que causamos. Então, venha aqui amanhã. Você pode começar ajudando a responder as cartas que recebemos. É um trabalho que exige paciência, empatia e humildade. 3 coisas que você vai precisar aprender. E assim, lentamente, a família começou a se reconstruir. Não da mesma forma que era antes, isso seria impossível, mas de uma forma nova, baseada em compreensão mútua, respeito e a certeza de que algumas feridas, embora cicatrizem, deixam marcas que nunca devem ser esquecidas para que não se repitam. 2 anos após o evento no Teatro do Parque, Clotilde caminhava lentamente pela rua onde havia morado por 60 anos. Era uma manhã de domingo ensolarada, e ela queria ver mais uma vez a casa onde havia criado os filhos. Seu Zé a acompanhava, respeitando seu silêncio contemplativo. A casa estava irreconhecível por fora. A nova proprietária, uma terapeuta ocupacional chamada Paula, havia reformado completamente o imóvel. O jardim que Clotilde tanto amava agora era um espaço terapêutico onde Paula oferecia atividades para idosos da comunidade. Uma placa na entrada dizia Centro de Vivências Raiz, uma homenagem à Fundação Raiz Viva. Dona Clotilde, exclamou Paula, reconhecendo-a imediatamente. Que alegria vê-la aqui. Gostaria de entrar? Adoraria mostrar o que fizemos. Clotilde hesitou por um momento, mas aceitou. Caminhou pelos cômodos que conhecia de cor, agora transformados em salas de atividades. Na cozinha, onde havia preparado milhares de refeições para os filhos, funcionava agora uma oficina de culinária terapêutica.
A sala onde assistiam televisão juntos virou um espaço de convivência para grupos de terceira idade. Mantenho algumas coisas originais, disse Paula, conduzindo Clotilde até o corredor. Olhe aqui. No corredor, ainda estavam as marquinhas de lápis na parede, os registros de altura dos filhos ao longo dos anos. Paula havia preservado e até emoldurado a seção da parede. Clotilde tocou suavemente as marquinhas mais altas, as de Henrique, aos 17 anos, pouco antes de começar a trabalhar. Por um momento, seus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de reconciliação com suas próprias memórias. As lembranças moram aqui, disse ela para seu Zé, mas meu coração mora em outro lugar agora. Quando saíram da casa, Clotilde se sentiu completa. Havia voltado não como vítima, mas como vitoriosa. Não para recuperar o passado, mas para honrá-lo e seguir em frente. Na sede da Fundação Raiz Viva, a tarde de domingo estava movimentada. Cláudia estava na sala respondendo cartas, uma atividade que havia se tornado sua forma de penitência e gradualmente de propósito. Henrique havia trazido Isadora para ajudar na organização de um evento beneficente. Até mesmo Marinalva, que ainda lutava com suas próprias consequências, aparecia ocasionalmente para ajudar na cozinha. A fotografia mais marcante da fundação ocupava lugar de destaque na parede principal. Clotilde jovem, com os 3 filhos pequenos no colo. A imagem nunca havia sido retirada. Mas agora, ao olhar para ela, Clotilde não sentia mais dor. Sentia gratidão. Gratidão por ter aprendido, mesmo tarde, que o amor verdadeiro não é o que se fala, é o que se vive. Gratidão por descobrir que, às vezes, é preciso perder tudo para se reencontrar inteira. Gratidão por entender que família não é apenas sangue, é escolha diária de cuidar, respeitar e valorizar. Seu Zé, agora coordenador respeitado de um projeto que já havia ajudado centenas de idosos em todo o país, sentou-se ao lado dela na varanda reformada. Dona Clotilde, a senhora tem algum arrependimento? Ela pensou por um momento, observando Isadora ensinar origami para um dos idosos acolhidos. Cláudia conversando pacientemente com uma senhora que havia ligado pedindo ajuda. Henrique montando uma estante doada por um empresário local. Sabe, seu Zé, se alguém me dissesse 2 anos atrás que eu seria abandonada numa rodoviária aos 82 anos, eu acharia que era o fim da minha história. Hoje entendo que foi o começo da parte mais importante dela. Quando o sol começou a se pôr sobre a Fundação Raiz Viva, Clotilde subiu ao pequeno palco que haviam construído no jardim para as atividades culturais. Era a hora da roda de histórias semanal, onde cada idoso compartilhava uma experiência de vida. Hoje quero falar sobre recomeços, disse ela para o grupo de cerca de 20 pessoas sentadas em círculo. Sobre como não existe idade para plantar sonhos novos, desde que a gente tenha coragem de acreditar que merece colhê-los. E assim, aos 84 anos, Dona Clotilde não apenas havia sobrevivido ao abandono, havia transformado sua dor em cura para outros. Havia provado que gratidão não nasce da obrigação, nasce da compaixão, e que o perdão não se exige, se planta com tempo, rega-se com verdade e floresce quando menos se espera. Se você gostou da história, se inscreve no canal e conta nos comentários o que achou. Vou adorar saber a sua opinião.